Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Eu vou fazer um comentário rápido, e minhas falas serão rápidas, objetivas, porque eu quero mostrar para vocês as falas do Silas Malafaia. E aqui eu só vou fazer uma observação, que é o seguinte: o Silas Malafaia disse para Mônica Bergamo que Bolsonaro teve atitude de covarde, omisso, e ele disse: que porcaria de líder é esse? Covarde, omisso, porcaria de líder, etc. Falando sobre Bolsonaro. Lembrando que até setembro ele estava no palanque com Bolsonaro conclamando manifestação em todo o Brasil e na Paulista contra o ministro do Supremo, a favor do Bolsonaro e todo blá blá blá. Faço a seguinte ressalva antes de colocar para vocês o vídeo e fazer alguns comentários. Preste atenção nos meus comentários, por favor. Então você vai pegar uma fala introdutória e já vai sair comentando. Escute até o final. Aqui não é um pastor falando de outro pastor, porque Silas Malafaia, falando para Mônica Bergamo, ele se porta como agente político. Então, eu como analista, vou fazer análise. Então não vou atuar como um pastor, defendendo as escrituras como vocês sempre me veem, né, aqui nos nossos canais. Porém, vou fazer observação diante de um agente político nacional. O que o Malafaia fez se chama cálculo político. Ele mirou o Tarcísio agora. Ele está mirando uma figura moderada, mais de centro, ok? Para se posicionar e levar os evangélicos para tal posicionamento político, ok? Ele sabe muito bem que em 2030 os evangélicos serão a maioria da população brasileira. Evangélicos, corte, barra, pentecostais e neopentecostais. Então Malafaia ele quer se colocar como quem tem a proeminência do pensamento político evangélico. Essa é a visão dele. Ele fez cálculo político, ele fala sobre o Tarcísio e expõe o Bolsonaro claramente. Vamos lá. Você acha que ele é bobo? Ele não é bobo. Ele está fazendo cálculo político, ele é um agente político, e é sobre isso que nós vamos falar. Comentem aqui ao final. Peraí, que eu tenho que falar sobre umas outras coisas. Escuta isso, ó. Isso aqui, ó, para Mônica Bergamo, jornalista da extrema esquerda, do consórcio comunista, que já fez matéria contra mim, que inclusive disse que o secretário de Justiça de São Paulo ia me processar por eu defender a Bíblia Sagrada. Vamos lá, olha aqui, ó. Agora vamos para a maior decepção. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Ô, Mônica, a política é feita, um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele não é. Hã? Ele não é. Aí ela joga a isca, ele vai, ó. Ele não é. Essa mensagem para o primeiro mundo político, depois eu vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem: eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. Viu que a Mônica disse? Ele não é. Ele não é. Isso é cálculo político. Calma, eu falo no final. No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou: olha, a mulher lá pode usar meu nome. Finalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Eu apoio o Bolsonaro, mas eu já disse, eu sou aliado e não alienado. Ele tem meu apoio, mas as atitudes dele nessas duas eleições, e em São Paulo, ficou em cima do muro, fazendo duas sinalizações. Ontem, quando ele deu aquela resposta, que foram perguntar a ele de manhã, vem cá, e se o Nunes não passar, você apoia o Marçal? Contra Boulos, qualquer um. Ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei para ele, eu mandei um zap, você se tornou o maior boca de urna para Marçal. Como você diz que ele é inteligente e apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, que ora fala bem de você e mal, você dá uma palavra dessa? Sabe qual é a sua resposta? Não vai ter segundo turno. Não, ele não vai para o segundo turno, porque o povo de São Paulo é um povo honesto que não vai votar em mau caráter. Essa era a resposta dele. Ele não é criança. Sabe o que ele fez?
jogando para os dois lados. Eu desafio, entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede. Não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde, desonesta? A atitude dele. Olha, ela de novo, percebendo. Combinamos fazer um estrago na imagem do Bolsonaro, certo? Bolsonaro saiu como uma figura forte das eleições. Então, eu estou com uma jornalista de esquerda, em um portal de esquerda, isso é cálculo político. Rafael Bittencourt, tenho todas as minhas ressalvas do mundo com relação a Bolsonaro, ok? Vocês sabem disso, já fala há muito tempo. Só que jamais eu estaria num portal de esquerda com uma jornalista do consórcio comunista e eu pegaria o prato dela cheio e comeria, né? Eu vou comer esse prato aqui na cara do Bolsonaro, que é o algoz dessa gente. Isso é cálculo político. Ele vai mirar em quem? Ela pergunta aqui, ela joga para ele, ó. Foi covarde? Ele continua. Covarde, omisso, que baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Fica bem com os seguidores. Então, por isso que eu elogio o Tarcísio. Essa é a posição de um líder. Líder não fica atrás de seguidor. Líder, a palavra líder vem da língua vinque. Significa o capitão de um navio, o cara que dá rumo. Como é que um líder, o cara foi presidente da República, é o líder, é o maior líder da direita, ô Mônica. Eu estou falando verdades aqui, você sabe e conhece. O maior líder da direita dá sinais dúbios, confusos, sabe? Que Nunes, é Marçal. E aí, meus amigos, desculpem. Pensem comigo aqui o seguinte. Silas Malafaia está fazendo cálculo político, está jogando na arena política e ele está já buscando dissociar a imagem do Bolsonaro do Tarcísio. Não tem cara mais placebo na direita do que Tarcísio de Freitas. Não teve alguém de líder político. Eu não estou falando de agente político, ok? Como Malafaia. Eu estou falando de líder político. Líder político. No caso, um prefeito, um governador, um senador, ok? Perfeito. Da direita bolsonarista que foi mais covarde do que o Tarcísio. Tarcísio foi um covarde em relação ao Marçal. Não o Marçal, em relação à direita. Porque a direita estava focalizando no Marçal. Porque sabe o que o Nunes representa, o que o Nunes é. E o Tarcísio, que já foi do governo do PT, vocês sabem disso, trabalhou no governo da Dilma, ok? Foi sacado pelo Bolsonaro, Bolsonaro o enxergou como um fazedor de obras, como um gestor, um administrador, e tem sido assim, ok. Até então, tem sido exemplar. Mas em suas declarações pregressas sobre a tirania, inclusive a tirania do Nunes, Tarcísio foi complacente. E em relação ao que o Marçal representa em termos de espectro político-ideológico, Marçal representando a voz da direita, ele foi covarde, inclusive pedindo a prisão do Marçal, por puro jogo político. Tarcísio é o cara que também elogia o Moraes. E agora, no terreno da esquerda, no terreno do inimigo, entre aspas, né? Não estamos falando de pessoa física, mas campo ideológico e espiritual, porque o comunismo é uma doutrina de demônios. No campo deles, na Folha de São Paulo, com Mônica Bergamo, ele vai lá e mira no Tarcísio, dissociando a imagem. Tarcísio é um líder, Tarcísio é um nome. Quem fez Tarcísio foi Bolsonaro. Tarcísio é um nome, Tarcísio é um líder, é um proeminente, ele que vai guiar, ele que vai dar o norte. Ele tá mirando 2026, gente. 2026. Associação Tarcísio-Centrão. E com a estimativa de que Bolsonaro permanece inelegível e ele está mirando agora numa figura mais centrada. Isso chama poder político, capital político. Ele quer ser um agente político, quer ter a proeminência do pensamento político evangélico do país. O que vocês acharam? Dá uma declaração dessa pós-eleição e ainda tem segundo turno, mas no terreno do inimigo, na Folha de São Paulo com Mônica Bergamo.
O que vocês acharam? Assistam toda a entrevista, isso aqui foi só um corte. Tem mais coisas, tá? Paro por aqui, pessoal. Compartilhem. Um abraço. Lembrando, tenho nada, absolutamente nada contra o pastor Silas Malafaia. Por isso que eu não comecei o vídeo dizendo, aqui está o pastor Rafael falando do pastor Malafaia. Em hipótese alguma vocês verão fazer isso com qualquer outro pastor. Mas como analista político, analisando alguém que é um agente político, ele quer ser o líder de 2026, especificamente do público evangélico, do pensamento político evangélico. Acordem, hein? A direita tá rachada, só de repente você que não viu ainda. Um abraço, tchau.